Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos. Eu sou o pastor Ailton José Miller, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e moro na cidade de Medianeira, no Paraná. É um grande prazer estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos ler o capítulo número 1. Convido vocês a fazermos uma breve oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na Palavra de Deus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela tem uma peculiaridade, ou seja, ela é a única carta que é dirigida não para uma congregação específica, mas sim para uma região, porque a Galácia era uma região. Lá no livro de Atos, no capítulo 13 e 14, nós temos informações de que foram 4 congregações plantadas pelo apóstolo Paulo, na Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então nós podemos afirmar que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta circular. O que quer dizer isso? É uma carta enviada para um grupo de igrejas e não apenas para uma congregação. Quando Paulo chegou lá na Galácia, ele foi muito bem recebido pelos gentios, as pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. Porém, ele foi mal recebido pelos cristãos judeus. Esses tinham recebido o apóstolo Paulo de uma forma muito hostil. Tanto é que está registrado que quando ele estava na cidade de Listra, ele foi apedrejado, foi dado como morto ao sair daquela cidade. Deus foi quem livrou ele da morte. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta de uma maneira apologética, ou seja, ele está defendendo o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E uma firme defesa ele faz nesta carta. Paulo combate as ideias perigosas dos judaizantes, os cristãos que estavam dentro da seita ainda dos fariseus, que traziam as leis do Antigo Testamento para misturar com a doutrina do Evangelho. Por exemplo, esses judaizantes, eles queriam impor para os novos cristãos, os convertidos, que eles deveriam seguir a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, exemplo da circuncisão. Se eles não fizessem uso das leis de Moisés, lá do Antigo Testamento, eles não teriam a salvação. E o apóstolo Paulo, então, escreve, ensina a igreja de que nós somos salvos não pelas obras da lei, mas sim por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A exemplo disso, Paulo diz no capítulo 2, versículo 16: o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por isso nós podemos também dizer que esta carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela lembra também a mensagem da carta do apóstolo aos Romanos, que trabalha a questão da justificação pela fé. Como eu disse, é a carta mais apologética escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava dizendo que somos salvos pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Então Paulo, ele faz uma defesa também do seu ministério, do seu apostolado. Isso está escrito no capítulo 1 e 2.
Depois nós temos nos capítulos 13 e 4, Paulo fazendo a defesa do Evangelho. E nos capítulos 5 e 6, Paulo está fazendo uma defesa da ética cristã. Por isso nós podemos dizer que é uma carta apologética. Antes de ler o texto bíblico, eu quero trazer aqui um comentário escrito por Lutero. Lutero, ele tinha uma autoestima por esta carta. Ele chegou até a comentar que se não houvesse nenhum outro escrito do Novo Testamento e houvesse apenas a carta aos Gálatas, já seria o suficiente para nós conhecermos o Evangelho e sermos salvos. Também Lutero disse certa vez que ele considerava esta carta aos Gálatas como a sua noiva. Ele chamava ela de Catarina, a carta Catarina, ou seja, ele tinha um grande amor por esta carta do apóstolo Paulo. Quero trazer aqui então este comentário escrito por ele. Lutero diz: devemos temer como o maior perigo e o mais próximo que Satanás nos arrebate esta doutrina da fé e torne a trazer à igreja a doutrina das obras e das tradições dos homens. Daí que seja muito necessário que esta doutrina seja mantida na prática contínua e no exercício público, tanto na leitura como no ouvir. Se esta doutrina se perder, então se perderão a doutrina da verdade, da vida e da salvação. E então Lutero ele resume o conteúdo desta carta dizendo assim: os Gálatas haviam sido por Paulo conduzidos da lei para a verdadeira fé cristã e ao Evangelho. Mas, depois da sua partida, apareceram falsos apóstolos, que foram discípulos dos verdadeiros apóstolos, e seduziram os Gálatas a crer que precisam ser salvos por obras da lei e que cometiam pecado se não guardassem as obras da lei. Em oposição a este ensino, o apóstolo Paulo exalta o seu ofício e não quer ser considerado menor do que qualquer outro apóstolo, louvando-se de que recebeu a sua doutrina e o seu ministério da parte de Deus, a fim de subjugar a jactância dos falsos apóstolos. Isto ele faz no 1º e 2º capítulo e conclui que cada um precisa ser justificado sem mérito, sem obras, sem lei, só por meio de Cristo. No 3º e no 4º capítulo ele comprova tudo isto com as Escrituras, com exemplos e parábolas, mostrando que a lei traz pecado e condenação, e não justiça, a qual está prometida por Deus só por graça e que foi cumprida por Jesus Cristo. Aqui nós temos um comentário do reformador Martim Lutero, trazendo para nós a temática, desta carta tão importante que Lutero escreveu, muito bem escrito seus comentários bíblicos. Nós temos neste momento, então, a leitura do capítulo número 1. Você pode acompanhar comigo. Eu vou ler na tradução RA, Almeida, Revista e Atualizada. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós já temos algo muito importante para comentar, a autoria. Ninguém duvida, né, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Inclusive, ele começa já logo com a sua assinatura, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Interessante que ele coloca aqui Jesus Cristo, o Deus Filho e também o Deus Pai. Ele está afirmando que o seu apostolado foi dado da parte de Deus. Deus confirmou então o seu ministério e Jesus Cristo foi quem converteu o apóstolo Paulo. Muito importante esse momento que nós lemos aqui, Paulo rendendo então a graça a Jesus Cristo. Jesus, ele é o único que nos livra dos pecados e não são as obras que nos livram dos pecados. Por isso ele já vai direto ao ponto que deve ser trabalhado aqui nesta congregação, que é o versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo vai direto ao assunto, direto ao ponto. Ele está dizendo aqui que a única maneira de nós recebermos a salvação é através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, que nos livra dos pecados. Então ele já começa mostrando aqui para que ele veio, por que ele escreveu esta carta. Ele quer dizer que a redenção, o perdão, a salvação do ser humano, tudo isso é feito por Cristo e não pelas obras humanas. Depois nós temos do versículo 6 até o versículo 9, a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo manifesta aqui que ele está chocado, ele está perplexo, pois os Gálatas, os membros da igreja, ao receberem os judaizantes, eles mudaram de opinião tão rápido, eles mudaram de time tão depressa. E lá no versículo 7, Paulo diz que eles ensinam outro evangelho, ou seja, eles passaram para um evangelho diferente do qual ele pregou, que o apóstolo Paulo pregou. Então isso significa que é uma mensagem falsa que eles estavam ensinando. Era uma mensagem barata que eles trocaram o evangelho da graça pelo evangelho dos judaizantes. Paulo estava dizendo a eles que não pode acontecer de maneira nenhuma essa troca. E lá no versículo 8, Paulo ensina que só existe um evangelho. Só temos um evangelho, que é a palavra de Deus. E nós seguimos este evangelho revelado pelos apóstolos, pelos evangelistas, que está registrado na Escritura Sagrada. Nós não temos necessidade nenhuma de novas revelações. Tudo que está registrado na Bíblia, na Escritura Sagrada, já é o necessário para o nosso conhecimento, para o perdão e a salvação. E no versículo 9, ele está ensinando para nós que o Evangelho não precisa de nenhum acréscimo. Paulo está, na verdade, chutando a canela aqui dos judaizantes, dizendo que não precisa de nenhum pós-escrito.
Não precisamos de nenhuma nova lei, e sim tudo que está registrado na palavra de Deus. Agora vamos ler o versículo 10, o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Aqui ele vai fazer então uma defesa da escritura do evangelho dado por Cristo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantaja-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Nós temos aqui Paulo respondendo uma acusação feita pelos judaizantes, que eles diziam que Paulo estava tentando agradar as pessoas. Ou seja, Paulo pregava aquele evangelho da graça, que não precisava cumprir lei nenhuma. Paulo estava ensinando desta forma para fazer politicamente correto, para agradar os homens. Então, Paulo, quando soube dessas investidas do próprio diabo, que o diabo usava essas pessoas, como usa até hoje, para enganar aos outros, dizendo que os apóstolos e hoje os pastores não ensinam a palavra de Deus corretamente, Paulo então começa a defender o seu apostolado, como ele faz ali no versículo 11. E depois ele fala também que ele esteve na Arábia. Por que ele foi lá na Arábia? Ele foi para fazer um seminário, um intensivo com o Senhor Jesus Cristo. Foi ali que Paulo então tirou um tempo para meditar em tudo aquilo que ele sabia do Antigo Testamento e meditar a respeito das promessas do Messias. E neste momento que ele se retirou, ficou ali por 3 anos, ele então concluiu, com a ajuda do próprio Jesus Cristo, que aquele Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, e ele releu novamente todas as promessas, é de fato Jesus Cristo. Por isso, nós temos registrado lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, que ele era o menor dos apóstolos, mas que ele teve da parte de Deus, da parte de Jesus, esta alegria de ser ensinado. E agora ele foi para a Arábia para receber a doutrina de Jesus, para receber a própria revelação de Cristo. Assim, ele teve esta grande oportunidade de ter este encontro com Jesus. E é interessante que o texto aqui de Gálatas ensina para nós que após esses 3 anos que o apóstolo Paulo esteve na Arábia, ele voltou para Damasco. E lá em Damasco, então, Paulo começou a pregar de uma forma intensa, de uma forma exaustiva, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias. E é interessante que, em alguns momentos, o texto bíblico diz que Paulo dava provas, ou seja, ele pregava de maneira exaustiva para as pessoas realmente compreenderem que Jesus é o único Salvador. Assim ele conta que ele foi chamado por Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, nós queremos desejar que todos possam acompanhar esses estudos bíblicos dos capítulos 2 em seguida e compreender que o Evangelho do Salvador Jesus Cristo é o único que nos salva e não as obras da lei. Assim como o apóstolo Paulo defendeu esta verdade, possamos nós também defender esta grande boa notícia. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para trazer perdão, vida e salvação. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.